Simbora para mais uma Bússola da Heroína, essa tiragem que tem nos ajudado a enxergar com mais clareza o nosso caminho. É claro que essa bússola ela é feita no coletivo, com toda certeza pode ser que em alguns pontos, em algumas casas vai ressoar com a sua jornada e em alguns casos não, ou talvez na totalidade. A nossa intenção aqui é trazer mais clareza para você e mais direcionamento. Eu sou a Zana Braga, sou terapeuta e mentora sistêmica. Estou falando isso porque recentemente uma pessoa me disse assim: por que você não começa os seus vídeos falando quem você é? E aí eu decidi que eu iria falar que eu também sou uma mulher que despertou após os 35 anos e eu estou também jogando o jogo de longo prazo e a bússola da heroína me ajuda constantemente a entender os momentos que eu estou vivendo. Essa tiragem ela é autoral. Eu reúno com ela não somente as cartas do tarô, como também a energia sistêmica e os saberes femininos. Então, vamos lá, sem mais delonga, para mais uma bússola da heroína. Se você precisar pausar o vídeo, pause o vídeo, tome uma respiração profunda, você compreenda o seu processo. E que no jogo de longo prazo, em alguns momentos, você vai ter muita vontade de desistir. Em alguns momentos você vai se questionar por que as coisas não acontecem na mesma velocidade que para as outras pessoas. E cada vídeo aqui vai trazendo uma percepção. E como eu disse para vocês, eu sou uma mulher que estou jogando jogo de longo prazo. Então, não se assuste se você ouvir barulho de carro, o vizinho, a vida está acontecendo. No mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é um domingo pela manhã, é o melhor dia que nós temos para trazer essa quietude, que não é tão quietude assim, mas entenda, às vezes você vai ficar esperando o momento perfeito. Nossa, quando eu tiver tudo em silêncio eu gravo, quando eu tiver sabe, tudo 100%. E às vezes eu tô com o microfone e mesmo assim o ruído continua. Se nós formos esperar, estiver tudo perfeito para começar, a gente nunca começa. Esse é um dos pontos que eu quero trazer para você hoje. Então a bússola da heroína, ela conta com uma carta de força que está oculta em você, que você ainda desconhece. O que em você está pedindo mudança nesse exato momento? E aqui começa a sua bússola da heroína. Fique, pode ser que ela faça muito sentido no seu momento, na sua jornada agora. A heroína que vai receber essa bússola hoje, ela está no momento que a mudança que está sendo pedida na vida dela é a mudança da coragem de tornar-se prioridade na vida. É a heroína que está precisando vencer aquilo que está vencendo ela. Ela está precisando, às vezes, até mesmo atuar com mais disciplina, com mais, sabe, escolhas melhores. É como se ela procrastinasse em coisas que ela não deveria procrastinar. É como se ela acreditasse que as coisas do outro é sempre melhor do que as dela. É que ela não vai ser boa o suficiente. Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de se colocar, ela tem medo de se ver, ela tem medo de se sentir. A heroína que está nesse momento, nessa tiragem, é uma heroína que a vida dela está pedindo assim, ó, cuida mais, se valoriza mais, olha para você, vê o quanto que você pode conseguir chegar muito além. Veja que você tem força, você tem garra, você tem capacidade, você pode virar o jogo. Só que ao mesmo tempo, essa heroína, ela tá com medo de virar o jogo. Ela tá com medo de se validar, ela tá com medo de se valorizar, ela tá com medo de se enxergar como ela é. Olha que coisa louca isso, né? A heroína que tá com medo de se enxergar como ela é, com medo do que as atitudes dela vão gerar no mundo. E as suas atitudes, mas eu não sei o que as pessoas, como as pessoas vão encarar se eu disser que eu tenho vontade de fazer um curso, disser que eu tenho vontade de mudar de profissão,
E aqui tá, assuma aquilo que para você faz sentido. Se coloque como prioridade. Não fique mais, saia dessa situação de depender que o outro olhe para você, que o outro diga para você o que faz sentido ou o que não faz sentido na sua vida. Dance conforme a sua melodia. Você está no seu emocional. A carta do carro, ó. Você está parada emocionalmente precisando de direção, emocionalmente precisando domar o inconsciente e o consciente. Sabe aquela coisa? Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo do que vão falar, do que vão pensar, então eu não faço, eu fico parada. E quando eu vou muito devagar, eu vou muito lentamente, emocionalmente precisa de direção, emocionalmente precisa. Em outras épocas pode ser que você tenha ido e tenha ido de uma forma diferente, tenha tomado direções diferentes, e isso fez com que você voltasse para onde você está hoje, e agora você pensa, mas em outras épocas eu tomei algumas decisões e essas decisões não foram tão assertivas, então agora é melhor eu nem ir, é melhor eu nem começar, porque se eu começar, pode ser que eu vá errar novamente, e eu vou dizer para você, você vai errar muitas vezes. Não, você não agir com medo de errar, simplesmente um dos maiores enganos que a heroína tem na vida dela. Por quê? É somente errando que ela vai aprender. Se não houver o erro, não existe a aprendizagem. Aonde você tem se abandonado? A carta da lua, ó, nas suas decisões, nas suas, no seu emocional, naquilo que para você é na sua intuição. Você tem deixado com que as suas emoções controle você. Você tem se abandonado no seu sentir, as suas vontades. Você não está colocando as suas vontades, os seus desejos no lugar de prioridade. E isso está fazendo com que você se sinta cada vez mais travada, cada vez mais, sabe, você tem um poder intuitivo muito lindo, e esse poder intuitivo ele vem fazendo com que você consiga, sabe, consiga mostrar de verdade a sua essência. Talvez você tenha, sabe, sonhos, talvez você tenha insights maravilhosos e mesmo assim você tenha abandonado essas intuições, você tenha abandonado as suas percepções, percepção sobre a vida. Será que eu daria conta? Claro que você daria conta, com toda certeza você daria conta. Você somente precisa olhar para isso e tentar realmente resgatar-se a si mesmo. E o que em você ainda pede acolhimento? A carta da estrela, ó, a confiança. É a confiança em você, tá? Então, assim, se acolha, confie, acredite. Acredite que dias melhores virão. Existe um desejo, existe uma conexão, existe uma fé. Existe algo em você que a hora que você colocar para jogo, a sua força oculta está aqui, nós não olhamos para ela ainda, mas tudo aquilo que te feriu, todas as suas feridas serão, num futuro, algo que vai fazer com que você consiga se fortalecer. Quais são as forças que te sustentam? A carta dos amantes, ó, as oportunidades que você terá na vida, as escolhas que você fará na vida, os seus sonhos, os seus projetos, o quanto que você consegue idealizar. Você é uma mulher, você é uma heroína, que quando você coloca, por isso que a carta do L de Habito vem ali, no processo de querer mudança. É para você mudar. O que você está conseguindo sonhar é para você acreditar, é para você não menosprezar. Não menospreze aquilo que você está sonhando, porque os seus sonhos, eles são para além daquilo. E talvez você tenha receio das pessoas olhar e dizer assim, nossa, mas eles vão achar que eu estou no mundo da lua. Tá tudo bem, tá tudo bem as pessoas falarem que você está no mundo da lua. Só você sabe realmente o que você está sonhando. Só você sabe no que você está acreditando, no quanto vale os seus sonhos. Continue sonhando, não deixe de sonhar, porque a força maior que você tem é os seus sonhos, é o seu acreditar. Agora, o que está de fato drenando as suas energias?
a carta da força, ó. E aqui nós temos a teimosia, aqui nós temos sabe aquele não cuidado, aquela eu vou deixar para depois eu faço, depois eu vejo, a falta de ação, a falta de você vencer a si mesmo. Essa carta aqui, ela fala muito sobre você, eu vou usar essa palavra, mas entenda, se acovardar diante da ação básica do dia a dia. É você não conseguir, exemplo, você idealizou que vai começar uma rotina de treinos, uma rotina de olhar para o seu processo de evolução. Ah, mas no primeiro dia começou a chover, e aí eu não vou mais. Mas aí você poderia trocar uma chuva lá fora por um movimento dentro da sua casa, onde você conseguiria a força do existir, a força do ser quem você é. É uma heroína que pode, tem capacidade, tem habilidade, mas ainda fica presa nos vícios, que fica presa no medo, fica presa acreditando que vai magoar, que vai, sabe? Essa carta aqui, ela fala muito sobre você querer desejar ter uma rotina diferente, não conseguir ter uma rotina diferente, mas também não conseguir agir com uma rotina diferente da qual você está vivenciando. Comece a fazer as coisas, crie essa vontade, crie essa necessidade. Como que você faz isso? Agindo. Então, assim, o ficar parada, o estar parada está drenando a sua energia, tirando você daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Então, coloque movimento, haja. A carta da força, ela é a carta que traz a sabedoria, né? O quanto que você sabe que você pode se mover em prol daquilo que você quer para a sua vida. Você está se relacionando com você e com as outras pessoas. A carta do louco, ó, tá vendo? Tem ao mesmo tempo que nós temos aqui uma indisciplina muito grande com relação a, sabe, você talvez pode ser aquela pessoa que você se compromete muito com o outro. Se for para fazer para o outro, nossa, você arregaça as mangas, você vai lá, você faz. Se o outro precisar que você corra uma maratona, você vai correr. Agora, quando é para você, você não consegue exercer. A carta aqui, ela vem dizendo que você é uma pessoa que está se relacionando muito mais com o outro, acreditando que o outro, sabe? Quando eu me comprometo com o outro, eu consigo realizar. Agora, quando o comprometimento é comigo mesmo, eu tendo a falhar. Por quê? Porque eu ainda tenho o medo de ficar sozinha, de ser abandonada, de, sabe, não ter ninguém que acredite nos meus sonhos. Mas se você não for a pessoa que acreditar nos seus sonhos, as outras pessoas também não vão acreditar. Pode ser que no primeiro momento elas olhem e falem, nossa, que legal o teu projeto, que legal o teu sonho. Só que se no decorrer do tempo elas veem que você não alimenta o seu sonho do jeito que você deveria alimentar, você acha mesmo que elas vão ficar alimentando? Não vão. Elas não vão alimentar o seu sonho. Então, a primeira pessoa a alimentar os seus sonhos deve ser você. E aqui nessa carta, ela vem dizendo que a tua dificuldade é para alimentar os sonhos dos outros, eu vou. Agora, quando é para alimentar os meus sonhos, eu procrastino. Eu não consigo ir adiante, eu tenho dificuldade. E aonde é que está toda essa dificuldade? Nós já vamos saber. A próxima carta é como você tem se permitido receber. E aqui nós temos na carta do julgamento, ó. Aqui existe um alerta gritante que falamos sobre o não merecimento. A bússola da heroína, ela é isso. A bússola da heroína, ela não fala para o que você tem com você e outras pessoas. Não, aqui é você com você mesma, tá? Então a carta do julgamento, ela mostra para a pessoa que está vendo essa tiragem aqui e sentindo isso falou comigo, o quanto que você tem dificuldade de merecer, o quanto que para você é difícil para receber, para ser, né, feliz na vida, para ser a dona dos seus gostos, dos seus desejos, dos seus sonhos.
Você tem a necessidade que é um julgamento, né? As pessoas, nossa, se as pessoas julgarem que eu não mereço, então eu não mereço e ponto e acabou. E aqui tá mais do que na hora de você começar a aceitar que você merece, merece muito. Então tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser de fato, nossa, realmente é para mim? Quantas vezes você se perguntou? Quantas vezes você estava isso aqui de realizar um sonho e você parou e falou, mas será que isso aqui é para mim? Ou quantas vezes você vê alguém fazendo alguma coisa e você olha e fala, será que isso é para mim? Quantas vezes você já passou por esse momento? Então tá na hora de despertar, tá na hora de você olhar e falar, sim, se eu olhei, se eu gostei, se eu desejei, isso é para mim. E aí você começa a trilhar, e é claro que aqui falando desse jeito dá a impressão que você vai olhar e vai cobiçar uma coisa que não é sua, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai olhar algo, aquela pessoa tem um carro e aquele carro é lindo, eu consigo ter condições é arregaçar as mangas e trabalhar para ter um carro daquele. A outra pessoa tem um produto, tem alguma coisa que ela está, um projeto. Eu posso fazer o que aquela pessoa está fazendo e ter um projeto meu? É claro que você pode. Aqui vem exatamente dessa forma. Você pode ter aquilo que você desejar dentro do teu contexto. Ninguém é melhor que ninguém. E é claro que aqui entra toda uma sabedoria de não tem como a pessoa idealizar um nível, um cargo aonde ela sequer estudou para isso. Então, você tem sim as suas limitações, mas você pode continuar sonhando dentro daquilo que você está desejando para a sua vida. O que a vida dessa heroína está precisando hoje? A carta do mago, ó, de uma nova vida, de uma nova jornada, de um novo acontecimento, de um novo capítulo, de algo que realmente faça diferença. Talvez aqui eu estou falando com alguém que olha tudo o que está acontecendo e pensa, mas a minha história não tem como mudar. Tem como mudar sim. Talvez ela não possa ser igual uma história de uma pessoa que nasceu num berço de ouro, numa família margarina. É claro que a gente vai ter essa consciência. Uma pessoa que nasceu numa família margarina, e o que é a família margarina? A família margarina é aquela aonde a heroína, desde os seus primeiros meses de vida, já foi acolhida com muito amor, já veio, sabe, tendo ensinamentos de um papai, de uma mamãe, e cresceu num ambiente saudável, num ambiente em que mostrou para ela que a realidade do merecimento, que ela pode sim desejar coisas bonitas, que ela pode sim desejar ser próspera, que não é problema nenhum ela querer ser uma mulher que ganha mais do que o companheiro dela. Talvez isso aqui não vai ser a sua realidade, porque se não foi a sua realidade quando você nasceu, você não vai conseguir construir isso agora. O que você consegue é resignificar a sua história para escrever um novo capítulo, isso com toda certeza. Agora, voltar lá, eu nunca tive um pai e agora eu vou saber entender o que é um pai? Não, você não vai. Você vai escrever um capítulo onde você vai olhar e vai identificar. Eu entendi e eu compreendi que eu tive o melhor pai do mundo, que foi o pai que me trouxe a vida, que me deu a vida, ponto. Mas eu não tive o pai de me proteger, de me, sabe? Então é dentro dessa realidade. Então o próximo passo é você aceitar que dentro da sua realidade, do despertar que você teve agora, a sua vida está pedindo um novo capítulo. E o que está emergindo em você agora? A carta da alta sacerdotisa. Olha que coisa mais linda! Está emergindo a parte mais intuitiva, aquela parte que consegue dominar os dois mundos. No fundo do deck nós temos a carta da morte,
a transformação, a grande transformação, né? Então aqui nós temos a carta que emerge de você, a sacerdotisa, a intuitiva, aquela que consegue estar entre os dois mundos, né? O submundo e o mundo. É aquela que consegue realmente trabalhar. Quando sai do processo sombra, ela deixa de precisar da avaliação, da validação dos outros para ela ser feliz. Ela consegue ter o conhecimento e aí ela consegue sim escrever o novo capítulo da vida dela. É a força que está oculta em você, heroína. E essa força, ela consegue transitar entre todas essas casas, te trazendo ainda mais percepção e clareza do seu momento atual. A carta do Hierofante. Olha isso. Então, assim, você não veio aqui por um acaso. Você não veio aqui para desfilar. Você tem um grande propósito. A heroína, a qual está conectada com essa energia, tem um propósito muito lindo. Para esse propósito, ela precisa vencer o medo, ela precisa vencer a dependência emocional, ela precisa entender o movimento que esse emocional causa na vida dela, ela precisa viver o processo intuitivo, ela precisa acreditar mais nela, ela precisa descobrir que o fato dela sonhar, amar, idealizar não é algo negativo, muito pelo contrário. Isso é característica da heroína que veio para escrever um novo capítulo e que essa grande transformação ela está acontecendo e que a chave principal é essa heroína entender que fazer pelos outros até certo ponto e que fazer por ela é muito mais necessário do que outra coisa. E diante disso nós fechamos uma bússola da heroína. Eu espero ter conseguido ajudar você que hoje tem medo de olhar para as suas sombras, tem medo de entender que o seu emocional talvez esteja parado justamente porque você não confrontou a si mesma, tem medo de trazer os seus processos intuitivos, tem medo de olhar para aquilo que, ao mesmo tempo que te traz emoção, também te traz raiva, também te traz desespero. E tá tudo bem, todas as vezes que você olhar para a sua vida, você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir a necessidade de cumprir a sua missão, o seu propósito. Tudo isso foi dentro da bússola dessa heroína. Eu espero que tenha feito sentido para você. Já curte, deixa nos comentários se fez sentido, porque nós aqui continuamos no jogo de longo prazo e de acreditar que às vezes o resultado ele vai demorar um pouquinho mais a aparecer, mas não é porque ele não está aparecendo que não está acontecendo. Combinado? Até o próximo vídeo.